Estimados catequistas, crismandos, padrinhos, familiares, ministros da palavra, do canto e da Eucaristia, nosso serviço de comunicação, irmãos e irmãs, diletos internautas. Acabamos de ouvir a palavra de Deus e vamos tentar em breves palavras trazer esta mensagem da Sagrada Escritura para dentro de nós mesmos. A Sagrada Escritura é para nós cristãos católicos uma norma de vida, de fé, porque a Sagrada Escritura ela é a palavra de Deus na palavra dos homens. São coisas tão bonitas, tão profundas, que o mundo vai desconhecendo. Grande parte da humanidade não tem nenhum amor à Bíblia, nem à igreja, nem ao sagrado. Grande parte da nossa humanidade mergulhou sua vida nas riquezas macabras do mundo. Já não tem tempo para Deus, já não interessa a ideia de Deus, porque perderam a fé. Se nós não temos a fé, não tem sentido ser católico, não tem sentido a Bíblia em casa, não tem sentido o Santíssimo Sacramento, e muito menos a Crisma. E a fé é um dom do Espírito Santo. É o Espírito de Deus que nos concede esse dom, o dom de crer. E eu digo para vocês que não há nada mais importante neste mundo do que a fé. Porque uma pessoa humana sem fé, ela é muito incompleta. O indivíduo humano que não tem fé, ele vive numa corda de vazios. Porque é a fé que abre para mim a esperança. É a fé que me dá o verdadeiro sentido do amor. É a fé que dá a mim o sentido da vida. Uma vida sem Deus é uma vida totalmente vazia. A vida sem Deus, ela é relegada ao drama. Nós precisamos cultivar a nossa fé, pois a fé nos remete àquela dimensão para além desse mundo. Estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Todos nós vamos passar pelo vale da morte. Todos nós vamos encontrar com o fim derradeiro de nossa vida. Mas o que isto representa para o cristão? Representa esperança. Porque o grão de trigo precisa ser jogado na terra para que ao morrer nasça. Esse é o processo nosso. A morte, a nossa morte, será o nosso nascimento para a eternidade. Para que nós tenhamos a fé e esta consciência límpida de que vamos vivenciar algo diferente depois da morte, sem o corpo, sem a matéria. Mesmo quando Jesus voltar, que nós ressuscitarmos com Ele, o nosso corpo já não será material, mas será glorioso, como nos ensina o apóstolo. Será um corpo diferente, como o corpo de Cristo. Para que eu viva a minha fé, eu preciso ser despojado, simples,
com uma vida de renúncia. A gente precisa renunciar, desapegar-se dos bens, como Jesus ensinou para nós hoje no seu Evangelho. Ao dirigir aquele homem que lhe pergunta o que falta-me para entrar no céu, Jesus mostra, você já vive os mandamentos. Uma coisa te falta. Vá, venda tudo o que tens e dá aos pobres e depois me segue. Em outras passagens dos outros evangelhos sinóticos, nosso Senhor observa aquele homem que fica triste e vai em silêncio e não volta, porque ele tinha muitos bens e a eles o coração estava amarrado. Por isso não tinha como seguir Jesus. É tão belo esse discipulado que nós precisamos ter como católicos. O discípulo é aquele que caminha atrás do mestre, que escuta o mestre, que imita o mestre, que faz aquilo que o mestre faz e ensina. Essa deve ser a nossa existência. Mesmo as pessoas que possuem bens, elas precisam ter esses bens, mas não amarrar o coração aos bens, porque aí se torna difícil. Aí você não tem como servir livremente a Cristo. Os cristãos procuram viver profundamente esse desapego às coisas passageiras, não somente aos bens, mas também às pessoas, a nós mesmos. Uma coisa é o amor às pessoas, outras é o apego. Quando eu sou apegado, eu não aceito a morte da mãe, do pai, da esposa, do esposo, de um filho, de um parente. Quando nós somos apegados, nós destruímos o amor no nosso coração para ficar com aquilo que é carnal. O apego é carnal. Quantos fatos terríveis já assisti da parte de pessoas apegadas que deram tanto trabalho, tanto vexame no dia da morte de alguém da sua família, por causa do apego. Quando Jesus fala do camelo que passa pelo fundo da agulha, que seria mais fácil isso a um rico, a uma pessoa apegada entrar no reino do céu. Há uma história que a gente não tem como confirmá-la, mas que em Jerusalém havia uma porta chamada Porta da Agulha, por onde se passavam os camelos. Então chegavam-se os ricos, com seus camelos carregados de mercadorias para serem vendidas. Mas aquela porta só era possível passar nela o camelo sozinho. Então você tinha que descarregar o camelo, os arreios, as coisas, para que ele meio ajoelhado passasse pela porta da agulha ou olho da agulha. O que isso representa? Representa que eu preciso despojar-me de mim mesmo, das minhas coisas, para poder entrar na porta do céu. Não dá para você entrar na porta do céu após a sua morte, se você não é uma pessoa desapegada dos bens, das coisas, das pessoas e de si mesmo. Infelizmente, o mundo imita os ídolos. Quem são os ídolos que as pessoas imitam? São os jogadores de futebol, são os cantores extravagantes das bandas estranhas que esse mundo conhece,
dos cantores breganejos, que são bregas mesmo, que só canta besteira e vai exportando moda. Basta uma cantora imunda ou um cantor imundo rebolejar num palco com uma roupa esquisita para que todo mundo passe a seguir aquele ídolo. Como aquela cantora que dançou algum tempo atrás com a calça trapo, uma calça rasgada. Hoje praticamente todo mundo usa essas roupas. Para agradar uma bobagem, um apego, uma perda de tempo. Basta um jogador de futebol entrar no campo com o cabelo bem esquisito, para que na mesma semana os barbeiros têm que aprender a cortar daquele jeito. Porque há um monte de gente que quer imitar aquele tipo de penteado, que nem sempre parece com penteado de homem, de pessoa digna. Nós temos dificuldades de imitar os santos, as pessoas justas, as pessoas honestas, as pessoas decentes. Eu lembro uma vez quando um bandido jovem, há muitos anos, fugiu da cadeia e dava os dribles na polícia, e aparecia aqui e ali. E logo ele formou um fã-clube de muitas moças adolescentes que queriam casar com ele. Esse é o ser humano dos nossos tempos. Um ser humano vazio. Um ser humano pobre, que precisa de modelos mundanos e pagãos para sobreviver. O cristão, meus irmãos, é livre, porque nosso Senhor nos liberta para sermos imitadores de Cristo e não das coisas passageiras deste mundo. Tudo que esse mundo nos oferece é pequeno, é pobre. E aí eu volto à primeira leitura do livro da sabedoria. Nós somos chamados a buscar a sabedoria. A sabedoria verdadeira não é a do mundo, mas é a de Deus. As sabedorias do mundo são para passar os outros para trás, para fazer o mal ao outro, para levar a melhor. É a sabedoria mundana, pagã, que tem como motivador o demônio. Mas a sabedoria do cristão, ela é buscada em Deus porque ela é um carisma do Espírito Santo. E a sabedoria de Deus é que vai me ajudar a passar pela porta estreita, que vai me dar uma força interna no coração para que eu não seja uma pessoa apegada, mas uma pessoa amorosa. Para que eu afaste das coisas mundanas, das coisas pagãs, que não nos leva à beleza de Deus no nosso coração. E eu digo para todos aqui presentes, nós estamos dentro desse mundo pagão, que nós poderíamos dar a ele um significado de uma gelatina. Nós estamos dentro dessa coisa mole, que é esse mundo, que nos enche de fantasias, de bobagens, de coisas passageiras. Que nós cristãos, tendo o Espírito Santo em nós, a sabedoria dele, que nos mostra, olha, isso aqui é bobagem, não gasta dinheiro com isso, droga não tem sentido, alcoolismo também não, a vida é imoral, o sexo fora do casamento, a prostituição, essas coisas, isso não leva a alma a Deus. O cristão, ao aceitar Jesus, ao ter Jesus no seu coração, ao segui-lo, ele passa a imitar o Cristo. E você deixa de fazer aquilo que não agrada a Deus, que é o pecado.
pecado, meus irmãos, é a carniça do mundo de hoje. O mundo fede a pecado. O mundo amisca a pecado. O mundo é uma nuvem de pecado. E nós estamos dentro desta realidade. Não para sermos engolidos por esta realidade, mas para que na sabedoria de Deus, do Espírito, nós possamos habitar na luz. No meio das trevas, o cristão brilha com a luz de Cristo. Aqui está o sentido da crisma. O sentido de você dizer diante do altar, diante do bispo, sendo ungido: eu quero ser um católico firme. Eu não quero viver fora do que Deus determinou. Ora, meus irmãos, quão triste é um coração enlameado na desobediência a Deus. As coisas do mundo dão alegrias curtas e passageiras, alegrias falsas. Veja quanta alegria numa bebedeira noturna, as músicas imundas, as conversas imundas, é aquela alegria, é aquele entusiasmo no mundo do pecado. Ao voltar para casa, a alma já começa a viver a tristeza. Não tem coisa mais triste do que uma alma após uma noite de pecado. A cabeça fica mais pesada do que o corpo. Há uma tristeza dentro da alma. Há uma solidão. Há uma angústia, porque o pecado planta dentro de nós os sentidos da morte, os elementos mortíferos. O pecado, São Paulo diz, é a morte da alma. Enquanto que a vida em Deus é a vida eterna da alma. Eu digo para vocês, quem é de Deus é feliz de verdade. Você carrega a cruz, você enfrenta as dificuldades, você passa por cima de tudo rezando, os irmãos da igreja ajudando. Quem é de Deus vai adiante. Quem é do mundo vai vivendo tanta tristeza, tanta desilusão, tanto sofrimento, que alguns não resistem e suicidam. Porque o diabo fala: olha, falta apenas você me dar a sua vida, me dá a sua vida, saia desse sofrimento. E a pessoa resolve dar um tiro no ouvido ou enforcar-se. Toda tristeza, depressão, angústia vem do inimigo. Vem dele porque o diabo só tem um contentamento: levar a todos nós para o sofrimento espiritual, para a morte da alma. E vocês vieram aqui esta noite para a crisma, as famílias, os padrinhos, madrinhas, os demais que vieram para a missa. Põe no coração de vocês: não vale a pena viver para o mundo. Entrega a sua alma, a sua vida a Cristo. Aceite o poder de Jesus na sua vida. Aceite a luz do Espírito Santo no seu coração. Fuja da vida imunda. Quantos de vocês aí no bolso, na carteira, está aí a camisinha, 2, 3 camisinhas para o pecado? Isso agrada a Deus? Isso vai te levar para o céu? Como você vai prestar contas ao Deus único e verdadeiro na hora que você estiver saindo deste corpo? Adianta esse adultério, essa prostituição, essa vida de pecado, essa lambança sexual que o mundo vive? Isso só traz tristeza, desolação e vazio na alma. Eu estou dizendo para vocês já como um padre velho, que nos meus 35 anos de padre, eu tenho atendido milhares de pessoas. E a gente sabe, como padre, o jeito que morre um pagão e um cristão. O cristão, a pessoa justa, a pessoa que buscou a sabedoria de Deus, que buscou a intimidade com o Espírito Santo, morre na paz.
O pagão morre na incredulidade, morre na angústia, na tristeza, na solidão de uma vida nas mãos do inimigo. Como bispo, eu não posso deixar de dizer para vocês: convertam-se, mudem de vida, se vocês querem morrer em paz e ir para o céu. Mude o jeito de viver, o jeito de pensar, o jeito de ser. A gente precisa passar por uma metamorfose na força do Espírito, para mudar de vida, para sermos homens e mulheres autênticos, no casamento, na educação dos filhos, na vivência de igreja, na missa dominical, na busca da confissão. Quantos aqui que nunca se confessaram? Talvez nem fez a primeira comunhão, ou quem sabe nem foram batizados. Quantos que talvez há muito tempo não ia à missa? Ah, não preciso de igreja, não preciso de oração. Cuidado, isso tem um preço muito alto, o preço da sua alma. Não há alegria maior do que um coração convertido, um coração que ama a Deus e foge desse mundo estranho que nós estamos vivendo, que foge dessas mídias sociais podres, encharcadas pela imundície do pecado, a pornografia. Ponha no coração, meu irmão, minha irmã, o mundo tem a sua toada, é a toada para a morte eterna. Mas os cristãos seguem o caminho da paixão de Cristo. Mesmo passando pelo sofrimento da cruz, o cristão sabe: a minha alma pertence à luz de Deus. E ao morrer, o pagão geme, sofre, se angustia, blasfema e xinga. Dá trabalho para todo mundo. Faz escarcéu no hospital para morrer. O cristão é diferente, porque o cristão já entregou a vida a Deus. E no final, ele morre na suavidade, porque ele está assistido pelo Espírito Santo de Deus. É a paz. O Espírito Santo nos dá a paz, nos dá a alegria, nos dá o amor, nos dá a longanimidade, nos dá a boa convivência. O Espírito Santo, o Divino Espírito Santo, enche o nosso coração de esperança. A crisma é para que a gente aceite isso. Tem muitos que recebem a crisma e já saem para o pecado. Anula o sacramento, mata a força do Espírito. Mas aqueles que perseveram, que fez uma boa confissão, que faz uma boa comunhão no dia da crisma, que renuncia ao pecado, que renuncia às trevas, está no meio dos pagãos, mas como aquela garça branca, que ao visitar os mangues podres das enseadas marítimas, anda por ali, come os insetos e voa branca tal qual chegou. Não se deixa sujar. Você pode trabalhar numa empresa onde só você é cristão, e você entra lá e sai todo dia no seu trabalho digno, sem sujar sua alma com o mau comportamento dos pagãos com quem você trabalha. Você pode trabalhar numa escola em que os professores, direção, tudo é comunista. Tudo está na perdição. Tudo está nos maus costumes. Mas você, como pessoa cheia do Espírito Santo, vai lidar com todos, tratar bem a todos, mas não se contaminar com o mau exemplo deles, porque o seu exemplo é Cristo, e Cristo ressuscitado, Cristo crucificado, Cristo vivo que está no nosso meio. Aprendamos, meus irmãos, a escutar a voz de Deus e não a voz do estranho. A voz do estranho nos leva ao pecado, nos incentiva por dentro à desobediência a Deus. Mas a voz do Cristo diz: paciência,
aceita o sofrimento, aceita a provação, cuida, reze, adore, faça o bem, dá esmola, faça jejum, luta contra a sua carne, porque você vai ser vitorioso. Escutemos a voz do Espírito de Deus, o Espírito Santo, e digamos: afasta de mim, voz estranha, voz do demônio, voz do mundo, voz da morte e voz do pecado. Que esta crisma ajude vocês a serem santos, hoje e sempre. Amém.